Você não vai entender Jujutsu Kaisen antes de assistir esse arco. Esse é o arco mais importante do anime e do mangá, e ele se chama Arco do Inventário Oculto, ou popularmente conhecido como o Arco do Passado do Gojo, e do Geto também, tem a história dos dois. E nesse vídeo a gente vai contar a história desse arco e fazer algumas análises e prestar atenção em alguns detalhes importantes. Esse é um arco super curto, que tem 5 episódios só, e ele é do começo da segunda temporada, e no mangá são 15 capítulos, e vai do episódio 65 a 78. O começo dessa história fica meio desconexo com a primeira temporada, porque a gente já inicia com a Otahime e a Meimei em uma missão para exorcizar uma maldição em uma casa abandonada. Bom, nessa época elas já são feiticeiras profissionais, né? Então elas conseguem pegar missões sozinhas. Só que dentro dessa casa, elas ficam presas dentro dessa maldição em específico em um looping eterno. Antes de aparecer elas, a gente tem o Geto narrando esse começo do episódio. É muito importante pra gente entender alguns sentimentos dele lá pra frente. Mas ele narra mais ou menos as funções dele do mundo Jujutsu, que é absorver maldições. E a forma que ele fala é tudo muito monótono, muito chato, sabe? Como se ele estivesse fazendo por obrigação, basicamente. E bom, segura esse sentimento aí dele que já já a gente vai destrinchar melhor. E aí a vibe do episódio já começa com muito mistério, né? Porque é meio assustador e tem muito suspense até essa cena delas entrando na casa. Mas eventualmente elas conseguem sair. E aí a gente é apresentado aos dois personagens principais dessa parte da história, que é o Suguru Geto e o Satoru Gojo. Gente, não pega vocês o nome deles ser tipo SG? Ai, sabe? Lindos. E aí a gente também é apresentada a Shoko Ieri, que é a terceira integrante ali da turma do Geto e do Gojo. E aí a história volta a ficar muito mais leve, porque tem umas cenas muito engraçadas que dá pra gente ver bem a personalidade e a amizade do Geto e do Gojo. Bom, e aí como sempre o Gojo esquece de conjurar a cortina que vai esconder os acontecimentos ali com aquela maldição das pessoas normais, digamos assim, que não são feiticeiros. E aí entra aquela famosa cena da quadra de basquete. E aí sim, vamos prestar atenção em umas coisinhas que eles falaram. Nessa cena, o Gojo fala que é muito chato ter que ficar protegendo as pessoas normais. E o Geto fala o oposto disso, que é dever deles manter a sociedade em um estado mental calmo para evitar que novas maldições apareçam, já que as maldições nascem de sentimentos ruins das pessoas. É importante a gente perceber essa diferença de pensamento entre eles, porque o Geto se mostra um menino muito correto e que segue as regras assim sem nem pensar. Já o Gojo é o completo oposto, porque esse menino é caótico o tempo todo e ele se opõe muito ao status quo, assim, várias formas ele começa a questionar aquele mundo ali que eles vivem. E aí a gente tem a missão de escolta da Riko Amanai. Escolta, né? Porque não é bem uma escolta. É dada a eles a missão de escoltar e eliminar a menina Riko Amanai por conta da renovação da técnica do Mestre Tengen, que é meio que a maior entidade ali do mundo Jujutsu. Mais ou menos isso, não sei explicar direito, mas ele é meio que uma entidade. E ele tem a técnica amaldiçoada da imortalidade, mas não a da juventude. E é isso que o Yaga explica pra eles lá quando ele dá a missão. De tempos em tempos, o Tengen meio que precisa de um hospedeiro novo, mas ele não vai tomar forma dessa pessoa que vai ser o hospedeiro. É uma pessoa que tem mais ou menos uma compatibilidade, e aí ela tem que ser dada como sacrifício para a técnica do Mestre Tengen voltar ao início. Porque se ele deixar essa técnica evoluindo, pode ser que ele não consiga mais ter controle do corpo dele, nem dos poderes dele, e ele, como é uma entidade muito importante para o mundo Jujutsu, precisa que ele esteja bem para que as barreiras ali contra maldições do Japão inteiro fiquem intactas. Ou seja, ele é muito importante. Só que sabendo disso, muitos grupos independentes começam a ir atrás da menina Riko por causa de uma recompensa que tá sendo feita pela cabeça dela em um site meio que de assassinatos encomendados. E aí tudo isso tá sendo feito por conta de uma instituição que acredita na pureza do Mestre Tengen. Então, em Jujutsu a gente tem essas questões até meio que de seitas sendo colocadas em jogo, porque aquele culto da estrela meio que é uma seita que venera o Mestre Tengen. E aí somos finalmente apresentados a um melhor personagem de Jujutsu Kaisen, que é o meu favorito, não tenho nem palavras, que é o Toji Fushiguro. E aí a gente entende que é ele e o Shukong que colocam a recompensa para essa menina. Nessa missão é muito engraçado que o Gojo tá muito pra situação, e o Geto tá muito preocupado em fazer tudo certinho e cumprir o dever que eles têm que cumprir. Mas os dois estão muito inconformados que eles vão ter que eliminar uma menina de 14 anos. Nenhum dos dois acha isso correto. E eles meio que estão entrando em um acordo de que, na verdade, a Riko deveria decidir qual que seria o futuro dela. E nesse ponto da história, a gente já viu um pouco da menina Kuroi também, que é meio que a tutora, a empregada da Riko, que cuida dela e que basicamente é a única família que ela tem. Começa então um ato de perseguição
perseguição à menina. Toda hora o Gojo e o Geto estão salvando ela de ser atacada ou ser sequestrada por esses grupos. E claro, não dá pra esquecer a cena da igreja, que é simplesmente um dos melhores alívios cômicos de longe, assim, de Jujutsu Kaisen. E essa cena dublada é tão incrível. Ai, gente, sério. E é muito por isso que eu gosto tanto de Jujutsu Kaisen, porque sabe equilibrar tão bem essas cenas de comédia, porque hoje em dia, realmente, tá meio em falta essas cenas de comédia que vão aliviando um pouco essa temática tão pesada que é Jujutsu Kaisen. Nessa hora nem tem tanta história assim, porque é mais essa perseguição, mas o mapa dá um show de animação. Tudo é feito com muito detalhe e a cena que o Gojo usa o poder dele no vidro, caras, que cena incrível, que animação incrível. E de novo tem o humor, né? E é importante que ele não consegue usar a técnica dele, né? Que dá pra gente ver que realmente ele era adolescente e não sabia usar direito os poderes ainda. E enfim, acontece da Kuroi ser sequestrada. Na verdade, ela é sequestrada pra ser feita de refém, mas eles dois resolvem isso, tipo, muito rápido, vão lá, salvam ela. E nessa hora a gente vê, mesmo o Gojo achando um saco essa missão, ele vai fazer de tudo pra salvar a Kuroi e explica pra Riko o poder da decisão dela. Que eles estão ali pra fazer o que ela quer. E aí começa toda aquela cena lá de Okinawa. A Kuroi, ela foi sequestrada e levada pra Okinawa. Mas como os meninos resolveram isso muito rápido, eles decidem ficar mais um dia lá em Okinawa, que é uma ilha, né, do Japão que tem praias e tudo mais. Pra Riko poder também curtir um pouco da praia, até porque ela ia de vala no próximo dia, né? E somos apresentados ao Haibara, que é um personagem que tem poucas cenas com ele. Na minha visão, ele vai ter uma coisa muito importante com ele mais pra frente, que a gente vai voltar a falar dele. E a gente é apresentado também ao Nanami, que a gente já conhece, né, que aparece lá na primeira ou na segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Nossa, e o cabelo do Nanami é muito feio, gente. O que rolou ali com o cabelo dele? Em nome de Jesus. Nesse episódio mostra que o Gojo tá realmente pensando em tudo e em todos. E que ele tá realmente preocupado com a Riko. E com o destino dela, mas ele mostra meio que assim, do jeito dele. A linguagem do amor dele é atos de serviço. E o Geto alerta o Gojo lá naquela cena da praia que ele não desliga a técnica dele há muito tempo. Porque ele tem que estar o tempo todo alerta pra essa menina não cair na mão errada, né? Ele conseguir lá cumprir a missão dele. E bom, como ele meio que tá fazendo as vontades dela, ela quer passear, quer ir pra escola, quer viver a vida normal. Pra proteger ela, né? Acabou ficando com a técnica ligada o tempo todo. Só que isso é muito prejudicial, porque cansa, né? Vamos lembrar que esse aí é o Gojo adolescente, não é o Gojo de, né, que a gente conhece lá na primeira temporada, que é super forte, sabe de tudo, que vai vencer todo mundo, porque ali não é bem assim, né? Ele ainda tá aprendendo a usar os poderes dele. Mas aí o Gojo fala, fica calmo, você tá aqui, por isso que eu tô tranquilo. Vamos falar que eles são perfeitos, eles são perfeitos. E aí começa de novo um show de animação e de clima pro episódio. Vai mostrar vários passeios deles ali na ilha de Okinawa, né? E inclusive são lugares turísticos que realmente existem em Okinawa. E aí é literalmente 2 minutos de muita animação, cenas maravilhosas, uma trilha de piano que, nossa, é completamente linda, juro. Começa a te dar muita esperança. Eu não sei explicar o que acontece comigo nesse episódio, mas fala, ai, nossa, vai dar tudo certo. E eu odeio como Jujutsu Kaisen sempre vai te frustrar com isso, porque não tem esperança em Jujutsu Kaisen. E tem muitas cenas da Riko no mar. Um pouco do que eu interpreto, e até vai mostrar depois, o subconsciente dela, sabe? Que ela cresceu, na verdade, ela nasceu predestinada a ser uma oferenda pro Mestre Tengen. Porque a partir do momento que ela nasceu, já sabiam que ela era compatível com o Tengen. Aquelas cenas, pra mim, é muita representação interior dela. Por mais que ela fale, né, em vários momentos, que ela tem muito orgulho, né? Ela fala, eu sou Tengen, Tengen sou eu, etc. Mas, na verdade, ela é só uma menina de 14 anos. Ela quer viver a vida, ela quer curtir, ela quer ter 14 anos, né? E ela nunca pôde ter essa irresponsabilidade de ser jovem. Aí a gente entra no clímax do arco. O Gojo desativa sua técnica assim que eles pisam lá dentro da escola. E logo em seguida, ele é atacado pelo Toji Fushiguro, que a gente conheceu lá no comecinho do arco. Que era ele que tava botando lá as recompensas e tudo mais. E o Gojo conseguiu ser perfurado exatamente porque ele descansou. Tipo assim, ele desligou a técnica dele porque ele tava há dias usando isso. O Toji já tinha conhecido o Gojo, como mostra lá no episódio, mas obviamente o Gojo não lembra porque o Gojo era uma criança. O Toji, ele tem uma condição que ele não tem energia amaldiçoada. Chama restrição congênita ou restrição celestial. Um desses dois. Eu já vi, acho que falando dos dois. Ou talvez eu tenha inventado restrição congênita, não sei, vou botar aí no vídeo. E assim, por ele não ter essa energia amaldiçoada, ele sempre passou despercebido por feiticeiros em lugares de pessoas que conseguem detectar energia amaldiçoada. Mas o Gojo foi uma pessoa que percebeu a presença dele. E aí o Toji falou, ninguém nunca tinha percebido. E esse menino percebeu, esse menino é diferente. Pois bem, aí o pau começa a quebrar entre eles. E a animação da luta deles é realmente incrível. Tem muitos detalhes ali que dão uma sensação de velocidade que, nossa, é muito bem feito. O Gojo vai perder essa luta.
pelo menos por agora. E aí, nesse meio tempo, o Geto, junto com a Riko e a Kuroi, eles foram seguindo lá o caminho da escola Jujutsu pra ir até o Mestre Tengen, que ele fica debaixo, né, da escola, nas profundezas lá da escola. E o Toji vai atrás lá deles, né, pra passar a menina, né, de fato. Quando eles chegam perto do portão da área do Tengen, o Geto, com todo carinho, com aquela voz macia, linda dele, pergunta pra Riko se ela tem certeza. E aí ela volta atrás e diz que ela quer passar mais tempo com as pessoas que ela mais ama. E um pouco antes disso, tem uma despedida dela com a Kuroi que é, nossa, doeu meu coração ali. O Geto fala que tá do lado dela. E aí ele fala que ele e o Gojo tinham conversado, que eles não concordavam com essa missão e que se eventualmente eles tivessem que salvar a menina e se ela desse pra trás, eles iam ter que ir contra o Mestre Tengen e toda a escola Jujutsu. Esse último ponto é muito importante porque mostra que mesmo que eles tivessem opiniões diferentes lá no começo, né, e jeitos de seguir as atribuições de um feiticeiro Jujutsu de formas diferentes, eles meio que iam lutar pela mesma coisa e iam contra o status quo. O Gojo muito mais, né, combativo, e o Geto muito mais do jeitinho dele. E eles iam contra principalmente esse alto escalão da escola Jujutsu, que é podre. E lembra aquele negócio lá do fundo do mar, aquelas cenas do fundo do mar que eu falei lá no começo do vídeo? A gente volta a ter essas cenas, mas aí dá tudo errado e o Toji consegue passar a menina Riko antes dela chegar no Tengen. E eu acho incrível como ele chegou pra enfrentar o Geto com 3 oitão na mão. Simplesmente. Ele tá nem aí pra nada. Eu fico passada porque a cena é bizarra, porque tipo, nossa, dá aquela impressão que vai dar tudo, isso que eu odeio em Jujutsu, sabe? Dá aquela impressão que vai dar tudo certo, aí quando você olha, você fala, meu Deus do céu, uma desgraça acontece bem diante dos seus olhos. Ai, é horrível. Bom, e aí vai começar mais uma luta do Geto e contra o Toji, né, nesse caso. E a luta deles é muito foda, porque o Geto começa a usar muitos poderes ali, muitas maldições que a gente não tinha visto ainda. E eu acho até mais legal do que a luta dele contra o Gojo, que as duas, porque vai ter mais uma luta com o Gojo. Daria um vídeo inteiro só pra eu falar do Toji, porque pra mim ele é um dos personagens mais importantes de Jujutsu Kaisen e um dos mais complexos também. E bom, depois que ele vence o Gojo e depois que ele causou, né, toda aquela destruição toda, o Toji fala, vocês todos foram vencidos por um primata feito eu. No sentido de que ele, sem energia amaldiçoada, tudo bem que ele tem, né, restrição congênita e tudo mais, mas assim, sabe, comparar o poder do Gojo com o poder dele é meio que injusto, né? Ele fala mesmo, vocês todos, mesmo com essas bênçãos, foram vencidos por um primata feito eu. Lembra, né, que bênção é o nome do filho dele, que é o Megumi, né, no caso, que a gente vai conhecer depois. Depois na história, né, porque na verdade a gente já conhece ele na hora dos episódios. Aí a gente chega pro final do arco. E o Gojo e o Toji vão se enfrentar novamente. E de novo, um show de animação. E o Gojo tem quase uma revelação divina perto da morte dele, que ele entende como usar a reversão de feitiço, negócio assim, né, aquele lá que cura, entende como combinar lá os poderes dele também. E aí, por fim, ele vai derrotar o Toji. E é muito engraçado como o Toji foi contra tudo que ele dizia que ele não ia fazer mais. Ele foi orgulhoso em seguir a luta dele contra o Gojo, até porque ele já tinha cumprido a missão dele, ele já tinha resgatado a recompensa lá do culto que ele queria, porque ele passou a menina, fez tudo que a galera tinha falado pra ele fazer. Então, na teoria, tava tudo certo. E ele pensou, se eu já derrotei esse menino uma vez, eu consigo derrotar de novo. E esse foi o erro dele. Quer dizer, ele teve vários erros, porque enfim, ele é vilão, né? Ele vai ter vários erros mesmo. Mas essa ganância que custou a vida dele. Momentos antes da morte, ele avisa o Gojo que o filho dele vai ser vendido pro clã Zenin nos próximos anos. E ele deixa o Gojo tomar essa decisão do que fazer com o menino baseado na questão moral do Gojo, julgando que o Gojo vai tomar uma decisão moral. Vamos pensar nisso. Toji, como é dito, ele é, na verdade, do clã Zenin, e aí ele adotou o sobrenome da esposa porque ele se distanciou da família. Na verdade, ele rejeitou a família dele. Porque como ele nasceu sem energia amaldiçoada, ele foi muito maltratado no clã dele, mais ou menos os traumas que a Maki conta lá na primeira temporada. É parecido. E no mundo Jujutsu existem 3 clãs muito importantes, que é Gojo, Zenin e o clã Kamo. E bom, o clã Gojo, sendo mais ou menos parecido nas estruturas como o clã Zenin é, e eles têm métodos de criar seus progenitores bem duvidosos e bem traumáticos no geral, ele julgou que o Gojo saberia os traumas que o menino ia passar se ele fosse vendido pra casa Zenin. E aí, bem no finalzinho desse episódio, a gente vê
vê o Gojo segurando a Riko, o cadáver, né, da Riko no colo, com várias pessoas fanáticas atrás aplaudindo, e é bem bizarra essa cena, inclusive. E acho que algumas pessoas acharam até que aquilo era um pensamento do Gojo, mas não, aquilo era uma cena que realmente aconteceu. E é assim, é um monte de gente aplaudindo o corpo de uma menina morta. E aí o Gojo pergunta: Suguru, quer matar todos eles? Do jeito que eu tô, duvido que eu sentiria algo. Porque o Gojo tá com muito ódio nessa hora. Porque tudo que ele fez, meio que foi tudo em vão, assim, deu tudo errado aquele dia, literalmente. Ele matou uma pessoa, a missão falhou, a menina foi de vala, a Kuroi foi de vala, ele quase foi de submarino, o melhor amigo dele quase foi de submarino, assim, deu tudo errado. E além disso, tinha gente que tava aplaudindo, tipo assim, isso traumatizou muito eles. Eles dois eram feiticeiros de nível especial, ou seja, eles eram de fato os mais fortes. Se eles quisessem, eles podiam matar todos eles que estavam lá dentro, assim, ó, rapidinho. Mas o senso moral deles não vai deixar isso acontecer. E eles dois começam a se questionar. Por que eles fazem tudo isso? Não fala explicitamente, mas eles começam a meio que ter essa mesma vontade de ir contra o status quo. E enfrentar o grande escalão da escola Jujutsu. Não é dito explicitamente isso, né? Como eu falei, mas fica subentendido isso pelos rumos que os dois vão tomar mais pra frente. Como último ato desse arco, a gente entra no episódio que chama Morte Prematura, que vai se passar um ano depois, né, de todo aquele caos lá que aconteceu. O Gojo vem cada vez mais evoluindo sua técnica, melhorando suas habilidades, e o Geto parece cada vez mais abatido, e ele parece continuar se martirizando muito, né, com os acontecimentos, né, e se sente muito responsável pela morte da Riko, e ele não vê mais sentido nas coisas que ele faz, então ele não vê mais sentido na rotina que ele tem como um feiticeiro Jujutsu. E ele repete as palavras que ele disse lá no começo do arco: exorcizar, absorver e repetir o ciclo. Aquela cena lá das pessoas aplaudindo traumatizou muito o Geto, e ele começa a sentir repulsa das coisas que ele faz. Por que ele vai se preocupar em proteger tantos normaizinhos, se no fim eles são seres nojentos que vão aplaudir a morte de uma menina de 14 anos? E aí vem a revelação divina do Geto, e ele percebe que aquilo que ele estava fazendo não tinha sentido mais pra vida dele. E ele começa a sentir muita repulsa pelos não feiticeiros. E aí a gente vai voltar a ver o Haibara, que é aquele personagem que a gente falou lá no começo do vídeo também. E ele é um personagem que tem muita admiração pelo Geto. E aí ele tá todo animado, contando pro Geto que ele vai numa missão que é bem longe lá da escola, e aí o Geto sugere pra ele trazer surpresinhas, né, lembrancinhas lá da cidade. E aí ele pede que seja uma coisa doce, porque o Gojo gosta muito de coisinhas doces. Ai, eles pensando um no outro, ai gente, juro, eu amo esses dois demais. E aí aparece a Yuki. A Yuki, que também é uma feiticeira de nível especial, e já vamos entrar num acordo aqui. Não foi a Yuki que fez o Geto odiar os não feiticeiros. Não foi ela. Não foi culpa de ninguém, na verdade. Foi um pensamento que ele mesmo teve, mergulhado nos pensamentos dele. E ela começa a contar algumas coisas e algumas satisfações dela com relação à escola e ao mundo Jujutsu, que o Geto concorda. E ela já vem enfrentando, assim, bastante, né, o alto escalão lá da escola Jujutsu, porque ela também não concorda com várias coisas lá, e ela nem cumpre direito as funções dela como feiticeira. E ela vive a vida dela do jeito que ela quer. E ela sendo uma feiticeira de nível especial, ela deveria ter essa função ali de manter a ordem, né, e fazer as missões e tudo mais. E ela e o Geto, eles têm objetivos iguais, mas o como que eles querem fazer isso é muito diferente. Por isso que é importante a gente ter essa diferença. Vamos entender melhor. Ambos querem criar uma sociedade Jujutsu com muito menos maldições aí à solta. Para isso, ela sugere que os humanos normais, né, os não feiticeiros, aprendam a manipular a energia amaldiçoada de alguma forma, porque mesmo que a pessoa seja um não feiticeiro e ela não tenha energia amaldiçoada, ela tem, nem que seja assim, um pouquinho, mas ela tem. Já o Geto, ele sugere de simplesmente eliminar os não feiticeiros. E se as maldições nascem de sentimentos ruins das pessoas que não têm energia amaldiçoada, uai, não é mais fácil eliminar todo mundo? É isso que ele pensa. Tipo assim, eles querem a mesma coisa, só que o como é muito diferente, como eu falei. E aí ela fica até muito assustada com os pensamentos do Gojo pela cabeça dela fazer um negócio desse. Tipo assim, cometer um assassinato em massa? Não. E aí vem a cena que eu particularmente considero o gatilho pro Geto tomar as decisões que ele tomou, que é a morte do Haibara. Bom, o Haibara não volta vivo daquela missão lá que ele tava contando. E aí tem uma cena que é o Geto e o Nanami, os dois, naquela parte lá meio de hospital, cobrindo, né, o cadáver do Haibara. E bom, nessa hora dá a entender que o Gojo não tá na escola, né? E aí o Haibara foi mandado porque o Gojo não tava lá, não ia poder fazer a missão e todos os outros estavam ocupados, enfim. E aí o Nanami fala uma coisa meio que: por que o Gojo não faz tudo então? E aí começa assim a ter um sentimento um pouco do Geto até de inveja, nem queria falar isso, mas
Eu acho que é um pouco disso também. Porque o Gojo tem uma responsabilidade na mão dele, e ele nunca pediu, isso é verdade, mas ele tem. Bom, e aí logo depois o Geto vai ter uma missão, né, num vilarejo, tem várias aparições de maldições lá, e aí ele conhece duas menininhas, que é a Nanako e a Mimiko. E elas são acusadas dessas meninas serem a causa, né, dessas maldições estarem aparecendo tanto. E aí nessa hora, aquilo mexe tanto com ele que ele pensa, quer saber? Que se foda. E ele simplesmente resgata as meninas e destrói a vila inteira. E ele desconta até um pouco de toda a sua frustração naquela missão ali e tacando lá fogo em todo mundo. E aí depois dessa missão ele nem volta mais pra escola Jujutsu, porque ele sabia que ele tava expulso e queria ser condenado. E o Yaga, né, o diretor, conta isso pro Gojo e o Gojo fica meio sem acreditar, falando, não, impossível. Impossível isso ter acontecido. Ele não seria capaz de fazer isso. Pois ele foi capaz, Gojo. Aí a Shoko, então, encontra o Geto lá no centro, né, de Shibuya. E aí ela avisa o Gojo que ela encontrou o Geto. E isso se passou vários dias, né? E ele sumiu e não falou nada pra ninguém. E ele não falou nada nem pro melhor amigo dele, porque ele realmente tava sozinho nessa aí. O Gojo claramente não percebeu essa morte prematura chegando lá no amigo, né? Então, ele não viu essa decadência do Geto. E aí a gente chega naquela cena fatídica do KFC. E de fato, a separação, né? E o rompimento de laço aí deles dois. Ah, e claro, a famosa pergunta. Você é Satoru Gojo porque você é o mais forte? Ou você é o mais forte porque você é o Satoru Gojo? No sentido de que, se o Gojo quisesse, ele destruiria o Japão inteiro e construiria a sociedade Jujutsu da forma que o Geto quer. Mas ele não vai fazer isso porque ele é o Satoru Gojo. Entenderam? Ele é o mais forte, mas ele tem uma válvula moral diferente, que faz ele não cometer os atos que o Geto quer que ele cometa. Ou melhor, que o Geto quer cometer, né? E aí, finaliza, né, com o Geto fundando aquele culto lá. Ele meio que pegou já lá do... que já tava meio que pronto, né, aquele culto da estrela pra virar quase que um abatedouro, né, de não feiticeiros. E ele criar a sociedade dele, né, do jeito que ele quer. E esse é o arco mais importante da história inteira de Jujutsu, porque ele vai conectar dois períodos da história muito importantes. Pra você entender as causas do arco de Shibuya, você precisa entender essa história aqui, esse arco inteiro, que se passa até antes da primeira temporada. Na primeira temporada a gente vai ser introduzido aos personagens, a gente vai conhecer o Yuji, a Nobara, o Megumi, etc. A gente não entende quais são as motivações dos vilões, e principalmente em Shibuya, se a gente não assiste esse arco, se a gente não tem esse conhecimento prévio, a gente não entende por que o Gojo ficou paralisado no momento que ele, né, é selado, por que tudo aquilo de Shibuya tá acontecendo. E é muito importante ver também o filme de Jujutsu Kaisen Zero, e é meio que é o desfecho, né, dessa relação aí do Geto e do Gojo. Como que isso vai se resolver eventualmente. E aí a gente entende muito a motivação do Gojo, por que ele se manteve dentro da escola Jujutsu, porque ele claramente discorda tudo que acontece lá dentro de muitas coisas, porque ele previne que ele não deixa que o Yuta seja passado, ele não deixa que o Yuji seja passado, assim, ele defende as coisas e ele afronta lá aquele alto escalão, vai muito contra o status quo, que era uma coisa que ele fazia já desde jovem. Dá pra ver que ele quer transformar a sociedade de Jujutsu pra um lugar melhor, né? Só que ele quer fazer isso através da educação. E ele até fala disso, né? Na primeira temporada, eu acho. E ele sabe que se ele tiver cercado de bons feiticeiros fortes e muito fortes de mentalidade, de ideologia que ele tem, ele sabe que ele pode ficar despreocupado, que mesmo que se ele morrer, o legado dele vai continuar seguindo e eles vão ser capazes de transformar a sociedade Jujutsu, porque tudo se concentra muito no Gojo. E ele sabe disso, ele sabe que, putz, tudo eu nessa porra, tudo eu nessa casa, literalmente. Até quando vai ter um dele? Porque ele é 1 em 1 milhão, e ele é 1 a 500 anos ainda. Então, a cada 500 anos vai nascer um Gojo. E aí, quando ele for de vala, e aí? O que vai ser? Bom, eu que tô lendo mangá, já sei o que vai ser, né? E aí, se vocês querem coisas do mangá, a gente conversa também do mangá. Escrevam aí nos comentários. Ai, gente, esse arco foi o arco que fez eu deitar, literalmente, pra Jujutsu Kaisen. Porque eu gostava da história, eu tinha entendido, né, a primeira temporada, tudo como, né, tinha gostado, mas eu não tinha me apegado tanto assim. Aí eu vi a segunda temporada e eu falei, gente, não é possível que este anime existe. Esse anime é perfeito. E aí eu simplesmente deitei pra história, deitei, gente. Foi, assim, uma revelação divina, literalmente. Foi onde eu me apaixonei pelos personagens e eu assisti 5 episódios, parece que tudo fez sentido da primeira temporada. Eu falei, nossa, entendi tudo. Entendi tudo. E eu não tinha assistido o filme de Jujutsu Kaisen Zero ainda. Aí eu assisti, e aí eu falei, já entendi tudo. Meu Deus do céu. Agora tudo faz sentido na minha vida. E esses arcos, assim, de passado são muito bons pra gente entender, né, o contexto dos personagens, né, e entender por que eles chegaram a ser ali onde eles estão. Porque o personagem principal e aquele núcleo que a gente vê, a gente vai ver o desenvolvimento deles. Mas, por exemplo, os professores, os mais velhos, eles já são personagens prontos, né, digamos assim. Então, como que eles chegaram? Enfim, esse pra mim é o melhor
arco de Jujutsu Kaisen até então. Não vai ter nenhum outro. Shibuya é bom? É, mas é que esse do passado eu não aguento, gente. Ele é tão incrível, juro, eu não consigo aceitar nenhum outro. E até esses próximos do mangá que vão vir, pra mim ainda também não são melhores que o arco do Inventário Oculto. Me falem aí nos comentários o que mais vocês querem saber de Jujutsu Kaisen. Comentem aí ideias de vídeo também pra que eu traga aqui. Deixa aí também, né, escrito se vocês gostam também desse arco aqui do arco do Inventário Oculto. E é isso.